Bom, nesse bloco, como anunciado, a gente recebe a secretária municipal de assistência social, a Vanessa Lemes, e nós vamos falar sobre os serviços, né, que a assistência social tem a oferecer para a população. E são muitos, né, Vanessa? Exatamente. A Secretaria de Assistência Social, né, ela é uma política pública, ela é destinada para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, são ofertados diversos serviços e programas para a comunidade, né, que dela necessitar. Nem sempre as pessoas sabem, né, quais são esses serviços, quando deve procurar e quem pode procurar, né? Como que as pessoas fazem para se informar, Vanessa? Então, quando a pessoa ela se depara com essa situação de vulnerabilidade social, em situações de risco, né, ela deve procurar o serviço de proteção, né? Aqui em Nanuque nós temos um CRAS, situado, né, no bairro, no centro, e um CRAS no bairro DR, que o CRAS ele é a porta de entrada da assistência social, ela viabiliza serviços e projetos para essas pessoas. Então, quando a pessoa ela se depara com situações de vulnerabilidade social, né, ou insegurança alimentar, ou uma situação ali por falta de recursos, né, para prover o mínimo, ela deve procurar o CRAS, né, lá tem uma equipe de profissionais que vai fazer o atendimento e o acompanhamento a essas famílias. Dentro do CRAS, nós temos assistente social, psicólogo, coordenador, né? E essas famílias, elas são acompanhadas, além de ofertar, né, aquele serviço que ela necessita, né? Seja ele documentos, auxílios, né? Como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Nós temos também, dentro da proteção básica, centros de convivência, né? Que são serviços ali ofertados. Aqui no município nós temos 7 centros de convivência que são ofertados através de grupos, né, para essas famílias. Nós temos o CEAM, temos o Centro de Convivência na Reta, temos o Centro de Convivência no bairro Vila Esperança, que é o antigo PET. Isso. No CASE, no bairro DR, e nas vilas também, nos distritos de Vila Gabriel Passos e Vila Pereira. E temos também o Centro de Convivência da Melhor Idade, que trabalha com grupos com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários. São ações importantes que a gente já até mostrou em algumas outras ocasiões aqui, né? Mas para as pessoas entenderem, né, como que esse serviço chega até a comunidade. O interessado, ele vai em cada centro desse, ele procura ali, ou ele tem que passar primeiro pela assistência social? Não, ele pode ir até o equipamento, né? Ele vai ser atendido, vai ser orientado ali diante da necessidade dele. Se houver interesse daquela família, né? Da participação daquela criança, como a gente tem grupos de criança, grupos de adolescente ou de idoso. Para todas as idades mesmo. Todas as idades. Se for de interesse, essa criança, né, o membro da família ali, ela vai ser inserida naquele serviço de convivência. A partir dali, ela vai ser acompanhado pela equipe técnica do CRAS, né? Como a gente está falando da proteção básica, então, ele é acompanhada pela equipe técnica de assistente social, psicólogo, né? Toda a equipe do CRAS ali. Então, a pessoa, ela pode procurar tanto o CRAS quanto o serviço de convivência, né? Porque ela tem a coordenação e a coordenação faz essa triagem também de inserção dessa pessoa no serviço de convivência. E apenas a pessoa que é vítima ou está em situação de vulnerabilidade, ela pode procurar, ou a pessoa pode, vamos dizer assim, fazer uma denúncia ou fazer uma indicação de uma família ou de uma pessoa que precisa de assistência? A pessoa, ela pode procurar, né? A gente está de portas abertas, como eu falei, o CRAS, ele é a porta de entrada da assistência social. A pessoa, ela pode procurar. Falando de CRAS, a gente está falando da proteção básica, que é um serviço de proteção, né? De prevenção. Nós temos também, dentro da política de assistência social, que é a proteção, o serviço especializado, que é o CREAS, que ele está dentro da proteção de média complexidade. Aí nós vamos falar de quando os direitos já foram violados, né? Com a situação de violência ao idoso, à criança, ao adolescente. Então, a gente fala do CRAS, que é o Centro de Referência Especializado, que também tem uma equipe técnica para acompanhar essa família, né? Aí, se tratando de violência,
ou né, a pessoa ela quer fazer uma denúncia, mas deixando claro que a política de assistência, a gente não tem a responsabilidade de receber essa denúncia, porque a gente não é um órgão fiscalizador. Nós não podemos fiscalizar ou comprovar se de fato aconteceu ali ou não. Mas a gente atende a demanda, sim. Né? Claro que dependendo da situação, a pessoa ela precisa de primeiramente procurar a polícia, né? Ou até mesmo o Ministério Público, Conselho né? Tutelar Conselho também, Tutelar, né? Exatamente. E essa demanda, ela chegando para o CREAS, aí a equipe ela vai fazer esse acompanhamento aí, vai direcionar, caso precise de acompanhamento psicológico, né? Vai fazer todo um acompanhamento, uma triagem ali daquela situação e vai continuar ali fazendo acompanhamento até a gente sanar ou amenizar aquela situação de risco que aquela pessoa se encontra. Ou seja, toda a família também é acompanhada. Exatamente. No caso de uma criança, né, a família também é orientada, né? Exatamente. Dentro do CREAS nós temos também um advogado, né? Esse advogado ele está ali junto para fazer todas as orientações ali juridicamente com aquela família. E, geralmente quando é um caso assim mais grave, né, violência, estupro a criança, adolescente, aí claro a gente faz um trabalho junto com o Ministério Público também, com o Judiciário, o Conselho Tutelar que está, né, à frente aí atendendo e estando à frente dessas demandas também. Bom, além dos serviços, Vanessa, a gente acompanha também muitas campanhas, né? A assistência social, ela realiza várias campanhas durante todo o ano na cidade, né? Exatamente. Na política pública, a gente também tem essa responsabilidade de fazer o trabalho de prevenção. E a gente tem um resultado muito positivo de todas essas campanhas, né? Agora, no mês de maio, por exemplo, nós temos a campanha 18 de maio, que é a campanha Faça Bonito, com esse objetivo de alertar a comunidade, alertar os pais contra a situação de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente trabalha durante todo o mês de maio. Na verdade, acaba até se estendendo um pouco mais, porque o trabalho é feito com todas as escolas, em todas as salas de aula, com toda a comunidade, em todos os bairros. Então, a gente mobiliza todo mundo para fazer esse trabalho conosco mesmo, de mobilizar a comunidade, de proteger as nossas crianças e adolescentes. E, né, tem também a campanha de violência ao idoso. Nós procuramos durante o ano fazer esse trabalho de prevenção mesmo, e através dessas campanhas a gente tem tido retorno muito positivo. Sim, recentemente teve a do Carnaval, nós mostramos aqui, também agora teve ações relacionadas ao Dia da Mulher, né? Então são ações importantes, né? Tem a questão da prevenção, mas tem também a questão da autoestima, né? A gente acabou de acompanhar recentemente a comemoração do Dia da Mulher. Foi um evento muito bacana, né? Sim, exatamente. Acho que a gente precisa também falar sobre essa valorização da mulher, né? Fizemos esse trabalho tanto com os grupos, né, grupos de mulheres nos serviços de convivência, e também para os funcionários da Secretaria de Assistência Social. Então, as mulheres, elas foram ali homenageadas, né? A gente abordando, claro, a importância de lembrar dessa data. Todo mundo fala, todos os dias é o Dia da Mulher. Realmente concordo plenamente. Mas esse dia é especial. A gente precisa falar sobre ele, né? É uma data que refletiu muita luta, foram muitas mortes ali, né, por mulheres na época, aí, décadas atrás, para que nós hoje, mulheres, pudéssemos ocupar cargos, né, questão salarial, o direito ao voto, né, a Lei Maria da Penha, que é uma grande conquista. Então, precisamos falar dessa data. Sim. Então, trabalhamos com esses temas aí nessa data, e também não só com as funcionárias da Secretaria de Assistência, mas também com todo o nosso público assistido nos serviços de convivência. Sim, eu acho que todas as ações, o principal é levar informação mesmo, né? Seja para questão das crianças, questão dos idosos, questão das mulheres, questão da violência, levar informação para que essa informação seja propagada, né, Vanessa? Exatamente. Com o intuito de prevenir, né? É importante falar sobre o assunto, mesmo que às vezes muitos não gostam que falem, mas é importante a gente falar sobre isso, porque a prevenção ela é muito importante, né? Você fazer uma prevenção ali mostrar para aquela família que ela não está só, isso é muito importante, e mostrar para aquela criança os riscos que ela corre.
né? A criança, ela precisa entender o que é um carinho e o que é uma violência. É porque aí ela vai sair dessa situação, caso esteja acontecendo. Até mesmo as famílias, né? Porque, infelizmente, ainda tem gente que acha que é normal. Exatamente. E aqui em Nanuque, por exemplo, nós temos muitos casos de estupro, de violência mesmo contra criança e adolescente. Muitas vezes as pessoas assistem na televisão, falam, isso acontece nas capitais, nas cidades grandes, mas na verdade acontece aqui muitas vezes do nosso lado e a gente não percebe. Então é importante sim falar a respeito, é importante mostrar para essa família que hoje vive uma situação dessa, que existe uma equipe ali preparada para acolher. Aquela criança, ela precisa entender que ela tem uma equipe ali que vai acolher, que vai amenizar aquela situação, porque assim, uma criança que ela sofre violência, ela vai continuar ali naquela situação, vai levar isso para o resto da vida. Sim. Mas aí a intenção é tentar amenizar isso, né? Vai ter um acompanhamento psicológico, caso necessite de acompanhamento psiquiátrico, né? Não só o acompanhamento, mas essa acolhida mesmo, sabe? Então as campanhas, elas são muito importantes. O idoso, por exemplo, a violência, muitos idosos, nós temos muitos idosos hoje que vivem a violência, sofrem violência em casa, né? Pelo companheiro, até mesmo pelo filho, né? Aquele que deveria proteger. Hoje, muitos idosos sofrem várias situações de violência e ele precisa saber o que é a violência. A gente fala de violência e muitos imaginam que violência é só física. Mas muitos dos nossos idosos, ou das mulheres, né? Hoje nós temos aí grande índice de violência contra a mulher, por exemplo. Sim. Sofrem violência psicológica e nem percebem. Acha que é normal, né? Acham que é normal. Aí vem aquele ciclo, né? Passa de mãe para filho. Ela percebe que a vida é essa, que ela precisa passar por isso. E na verdade não precisa. Isso aí. Vanessa, agora uma outra questão, mais como informação mesmo para os nossos telespectadores. A gente acompanha muitas coisas em rede social. A pessoa, tá precisando disso, tá precisando daquilo. Aí sempre um fala, a assistência social tem cesta básica à vontade para distribuir. E é bom explicar que não é assim, né? Lá não é um local de buscar a cesta básica. É claro que se a pessoa precisar de alimento, ela vai estar recebendo assistência, mas primeiro tem que fazer realmente uma triagem, né, Vanessa? Exatamente. Porque, assim, nos serviços que são ofertados, né, da assistência, dentro da proteção básica também, a gente tem os benefícios eventuais, né? Que são aí as cestas básicas, o kit natalidade, o auxílio funeral, né? Para aquelas famílias que são acompanhadas, que já existe uma triagem, que a equipe já acompanha, claro que a equipe já identifica se realmente ela tem esse perfil, né? Se vai receber. Mas nós temos outros casos que a gente também tem que trazer para reflexão. Nós não queremos também famílias que vêm num quadro de comodismo. A dependência ali, né? Exatamente, aquela dependência ali, eu não preciso comprar com o meu benefício, né? Eu preciso comprar a cesta básica porque a secretaria tem para oferecer, né? A cesta básica, como uma situação emergencial, né? A equipe ela faz a visita, porque a intenção não é só conceder a cesta básica, é fazer um acompanhamento, né? Por que aquela família está vivendo essa situação que necessita desse auxílio de cesta básica? Ou seja, vai receber outros serviços também. Exatamente. Né? Outros tipos de acompanhamento para tentar sair daquela situação. Exatamente. Então, tem famílias que, claro, né, toda regra tem exceção, mas nós tem famílias que ela acha que ela precisa receber a cesta básica todo mês. Mesmo já recebendo, muitas vezes ela já recebe um auxílio, né? Ela já recebe ali o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele dá liberdade para a família para que ela faça o que ela achar que deve ali com aquele recurso. Mas a gente entende que uma cesta básica é o mínimo que ela deve prover. Sim. Né? Então, é feito aquele atendimento àquela família, a assistente social ela faz a concessão da cesta básica, mas a partir daquele momento ela vai ser acompanhada. E orientada também. E vai ser orientada, exatamente. Caso não receba nenhum benefício, aí a equipe vai encaminhar, ou não tenha documento, né? Que nós temos casos também tem pessoas que ela não tem nem certidão de nascimento, já perdeu há anos e não se preocupa ali, ou não tem aquele documento, então a equipe ela vai ali, junto com a família, né?
beneficiar ali através desses recursos que a gente tem, como Bolsa Família, BPC, dependendo de cada necessidade ali daquela família, né? E sempre orientada. Nossa intenção é que essa família ela tenha autonomia. Não é levá-la para um comodismo de não tem que trabalhar, não tem que prover os Posso mínimos, gastar não. O dinheiro com outra coisa que eu vou receber a cesta básica. E não é bem assim. Nós temos municípios que não é nem concedido mais cesta básica através da assistência social. Né? Existem as ONGs, em outros municípios as igrejas já concedem a cesta básica e a Secretaria de Assistência ela vai viabilizar outros meios, né? Mas aqui em Nanuque a gente enxerga que não tem como você fazer um acompanhamento com aquela família, enquanto isso aquela família está sem alimento em casa, né? Então a gente precisa sim ofertar quando falta o mínimo que a alimentação a gente oferta sim. Mas tem que sim fazer essa triagem, né? Esse acompanhamento, essa orientação, porque o benefício eventual, como a palavra diz, ele é eventual. Não pode ser concedido todo mês. Mas aí a assistente social, ela faz um acompanhamento, então ela vai, junto com aquela família ali, tentar amenizar aquela situação que ela vive, né? Para que ela não fique também nessa dependência de cestas básicas. Ótimo. Vanessa, para a gente finalizar, qual que é a orientação que você dá para aquelas pessoas que ainda não conhecem os serviços, às vezes precisa de assistência? Qual que é o primeiro passo para a pessoa receber esse atendimento? Certo. Ela deve procurar o CRAS, né? Como a gente já falou. Deve procurar também o Cadastro Único, que o Cadastro Único ele é um banco de dados, tanto o município quanto o governo federal e estadual, eles fazem o acompanhamento dessas famílias através desse sistema. Então, o primeiro passo é que essa pessoa esteja cadastrada no Cadastro Único, que é o CAD Único. Aqui em Nanuque a gente tem uma sede do Cadastro Único e é necessário que essa pessoa faça primeiro esse cadastro. É necessário que essa família também fale a verdade. Nós temos muitos problemas aqui em Nanuque, porque as pessoas elas chegam às vezes lá no Cadastro Único e omitem informações. E hoje em dia o governo ele está fazendo uma triagem nos sistemas e já identifica muitas vezes que houve falta de informação. Então, às vezes aquela pessoa ela começa a receber o benefício e daqui a pouco aquele benefício é cortado por informações às vezes erradas, né? Então, o primeiro passo é procurar o setor do Cadastro Único, é atualizar as informações, né, o mais verídico possível e procurar também o CRAS para fazer esse cadastro lá. Isso aí. Vanessa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenho certeza que informou o pessoal de casa aí, que tem muitas dúvidas ainda sobre os serviços oferecidos. Obrigado. Sim, eu que agradeço e fico à disposição. Né, falar da assistência social, assim, tem uma gama de serviços e projetos. A gente ficaria aqui, acho que o dia inteiro para falar a respeito, mas nas próximas oportunidades a gente pode ir esclarecendo mais sobre cada serviço, cada equipamento. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você mais uma vez.